Oi, tudo bom? Ontem eu e a minha família, a gente saiu para um passeio, a gente foi pro banho, foi muito divertido. E nesse tempo eu fiquei lembrando lá no início da minha fé, de quando eu me mergulhei totalmente assim nas atividades da igreja. Não que isso seja errado, estou falando que isso é errado agora, de forma alguma, isso é muito importante. Mas eu fiquei refletindo em como aquilo naquela época estava muito desajustado na minha vida, onde eu não tinha um entendimento do que Deus queria que eu fizesse, a atenção que Ele queria que eu desse para certas áreas da minha vida e não só para as atividades na igreja. E nisso eu também não achava que eu podia ter momentos de descanso, momentos de lazer e nem olhava para minha família direito. Na época eu não era casada, né, não tinha filhos, mas eu ainda assim devia dar atenção para minha família. Eu queria conversar com vocês nesse vídeo sobre o que a gente pode fazer para entender a voz de Deus, para entender o que Ele quer que a gente faça e não terceirizar o nosso relacionamento com Deus, colocando Ele sobre a responsabilidade de líderes, de pastores, enfim, de pessoas que muitas vezes se colocam à disposição para decidir a nossa vida e decidir até mesmo o que Deus quer pra gente. Detalhe, observação, não estou falando que ter um líder, ter um pastor, ir à igreja não é importante. Tudo isso é muito importante, é essencial. A própria Bíblia fala sobre isso. Eu estou falando sobre algo que muitas vezes a gente não busca com Deus, mas a gente busca direção de outras pessoas, sabe? E compartilhando um pouco da minha história, eu lembro que eu entrei, né, na igreja, na verdade eu me converti antes mesmo de... enfim, eu vou deixar essa história para outro vídeo, mas eu estava ali na igreja e eu comecei a entrar, né, em vários ministérios, a servir, e os meus dias da semana não eram todos lá na igreja, mas tinha dias que eu ia para os ensaios, para reuniões, e eu lembro que meu sábado, meu domingo era todo na igreja. E eu acho assim que na época eu tinha muito tempo, né? E eu também tinha um coração assim muito disposto. Não tô falando que hoje eu não tenho, mas hoje eu começo a avaliar, inclusive antigamente também, sobre o equilíbrio e sobre entender que não existe somente as atividades na igreja para que a gente viva para a glória de Deus, para que a gente sirva a Deus, mas que a gente serve e vive para a glória de Deus quando a gente também cuida da nossa família, cuida da nossa casa, é um bom trabalhador, né? Você é um bom profissional onde você está e também você é um bom estudante. Cara, eu lembro de vários nãos que eu dei pra minha família. Eu dei tipo assim, de vamos sair. Eu não posso porque eu vou ter reunião na igreja. E todos os finais de semana eram assim. Claro que eu tinha responsabilidades ali com a igreja e talvez não conseguisse sair todo final de semana com a minha família, obviamente. Mas eu não liberava nenhum. E a minha família parou de me chamar. Parei de estar com eles, de conhecê-los, dar prioridade. Lembro que nesse mesmo período, o Senhor, ele me deu um sonho. Foi um sonho muito interessante. Não vou contar ele aqui, mas foi um sonho basicamente onde eu, Ana, abandonava a minha família para morrer. E eu entrava numa sala para me proteger, porque eu tinha a cura de não sei o que, eu era imune. E na sala que eu entrava, tinha muitas pessoas da igreja e eu abandonei a minha família. Aquele sonho foi tão chocante para mim, foi tão assim, me deixou tão triste, mas ao mesmo tempo me confrontou, porque realmente eu vi o Senhor falando comigo que eu decidi a partir dali não pegar milhões de ministérios e equilibrar, né? Dar atenção para minha família. Minha família vai sair. Olha, não vou poder estar nesse dia. Não vou cumprir com essa responsabilidade aqui no ministério nesse momento. Nos outros eu vou estar. E avaliei, sabe? Então eu saí. Eu disse não. E claro, eu continuava me dedicando ali na igreja, servindo. Mas eu comecei a ter maturidade para entender o que Deus queria para minha vida. Quando nós caminhamos com Deus, não é de uma forma clara que aparece todas as respostas da nossa vida. Eu devo fazer isso, eu devo não fazer isso, o que eu devo fazer e tal, tal. Não, não, não vem de uma forma clara. A gente vai vivendo e aprendendo, mas a gente também vai buscando no Senhor, a orar a respeito dessas coisas. E o que eu quero compartilhar nesse vídeo
É basicamente o que que a gente precisa fazer para entender o que Deus quer que a gente faça. Há também discernir que nem tudo o que parece ser de Deus é o que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes a gente está cheio de coisas que Deus não nos pediu para fazer e a gente não está dando atenção para as coisas que Ele quer que a gente faça, entendeu? E também de não ficar terceirizando aquilo que a gente deve buscar em Deus. Sabe, existe uma graça, uma bênção maravilhosa que a gente vive em comunhão com a igreja, onde o meu irmão me ajuda a me parecer mais com Cristo e juntos a gente caminha para aquilo que agrada a Deus. Só que Deus, ele nessa nova aliança, ele nos deu um coração de carne, ele nos deu o poder de se aproximar dele e ouvir diretamente dele o que ele quer. Não necessariamente que alguém leia, ou que alguém diga, ou um sacerdote, ou alguma coisa do tipo, não. Essas pessoas, não falando da antiga aliança, mas falando assim de pastores e líderes, eles são muito importantes. Eu amo, assim, Deus, ele opera de uma forma maravilhosa quando eu escuto os meus pastores, líderes e pessoas normais que não têm ali um status na igreja. Mas existe algo assim também que a gente não pode deixar de lado, que é aquilo que o Senhor está nos direcionando. E muitas vezes, antigamente, eu percebia eu terceirizando isso, sabe? Tipo, o que que eu devo fazer? Eu vou me aconselhar ali com fulano. O que que eu devo fazer? Eu devo namorar esse ciclano aqui ou não devo? Tipo, é importante buscar conselhos. A Bíblia mesmo fala disso. Mas existe o conselho e existe aquilo que você dá de poder para a pessoa decidir a sua vida. E como a gente muda tudo isso? Como a gente busca discernir isso? Caminhando. Eu acho que até hoje, sabe, tem coisas que a gente só vai descobrir caminhando, caminhando, mas buscando ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Eu tenho assim buscado retornar para as disciplinas espirituais, para as coisas que antigamente eu vivia e eu parei por um tempo por ter me afastado do Senhor, e tem sido assim maravilhoso ver, né, o Senhor agindo. E essa bênção de ouvi-lo, de entender o que ele quer que a gente faça, está disponível. Está disponível para qualquer um. E muitas vezes a gente terceiriza isso, a gente espera que o pastor fale o que a gente tem que fazer, sendo que nós estamos com o Espírito de Deus dentro do nosso coração e ele nos incomoda e ele nos diz que a gente precisa dar atenção para nossa família também, que a gente precisa ter um momento de descansar, que a gente precisa servir na igreja, a gente precisa estar em comunhão, que a gente precisa ler a Bíblia, que a gente precisa orar, que a gente precisa buscar uma amizade com Deus, sabe? Esse Espírito de Deus fala ao nosso coração. E isso tudo nos leva a nos parecermos mais com Cristo. E eu lembrei de todos esses. Eita, que um avião tá passando. E eu lembrei de toda essa minha história, desse meu processo, que não é só sobre isso que eu tô falando, né? Sobre tempo com a família, enfim, mas é sobre todas as áreas da nossa vida. Mas eu lembrei desse processo ontem, quando eu tava, né, tendo um tempo com a minha família, e eu fiquei, cara, que maravilhoso. Depois que eu comecei a ter mais tempo com a minha família, eu comecei a ver o Senhor agindo através do meu testemunho, de amá-los, né? Não sou perfeita, mas eu vi o agir de Deus, sabe? Na minha família, no coração das minhas irmãs, enfim. Tudo bom, Alaska? Ninguém chegou pra me dizer isso. Ninguém chegou pra dizer, Ana, tu precisa ter mais tempo com a tua família. Ana, tu precisa aprender a dizer não para as coisas da igreja também. Ninguém chegou para dizer isso. E talvez eu esperasse isso naquela época, né? Não era tão madura, não tinha tanto tempo ali com o Senhor, mas o Senhor falou. O Senhor falou através do relacionamento, através da busca por Ele, ouvi-lo e obedecê-lo. E talvez esse vídeo seja para você que está pensando um pouco sobre as coisas que você tem que fazer, o que que Deus está te pedindo para fazer. E muitas vezes a gente só vai descobrir fazendo, né? De repente você faz e você, não é isso que Deus quer. E tudo bem, tudo bem, tudo bem mesmo. Mas sempre antes da gente tomar uma decisão, a gente precisa orar, se aconselhar também, mas entender na palavra, entender
olhando para Cristo na sua vida, o que Ele quer que você faça? Deus quer que você se dedique no seu ministério, dedique no seu serviço, no seu trabalho, na sua família. Será que a gente está dando bom testemunho na nossa família? Ou será que a gente só está dando um bom testemunho na igreja? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Ou não estou sendo, mas estou me dedicando às atividades da igreja e à vida de outras pessoas, sabe? Eu, Ana, ainda reflito muito sobre isso, mas é maravilhoso quando a gente pode se colocar diante da presença do Senhor e Ele responde, Ele fala através da vida de outras pessoas também, através do próprio Espírito falando no nosso coração, e tudo isso é maravilhoso e está acessível. Eu acho que esse é o principal assunto desse vídeo. Você pode se colocar diante do Senhor para conhecê-lo, para conhecer o que Ele quer que você faça, para discernir os passos que você tem que dar, para discernir a atenção que você precisa dar para áreas da sua vida que talvez você não esteja dando. Talvez isso signifique dizer não para certas coisas e talvez, não vou dizer ser mal vista, mas talvez não ser uma pessoa que é vista como tendo um coração super servo ou uma pessoa que se coloca para jogar e não fica no banco de reserva, sabe? Às vezes, Deus nos coloca no banco de reserva, sim, mas ali o Senhor nos ensina, nos molda e também nos usa para a sua glória. Cristo pode te colocar no banco de reserva, Cristo pode te colocar de uma forma invisível para todos, mas você vai estar vivendo para a glória dele, se é isso que ele te pediu. Porque não significa que por você estar fazendo coisas para Deus, que você de fato está agradando a Deus. Deus, ele não quer sacrifícios, Deus, ele não quer ofertas vazias, de corações vazios. Ele quer um coração obediente. Ele quer um espírito quebrantado. E foi isso, esse vídeo. Eu confesso que eu comecei esse vídeo pensando, cara, sobre o que é esse vídeo? E aí eu decidi começar a falar. E eu acho que eu toquei em vários assuntos aqui, mas eu gostaria muito de compartilhar sobre isso. Foi algo que eu vivi na minha vida e que até hoje eu vivo, preciso viver, né? Porque isso faz parte da vida com Deus. Mas é isso, espero que isso possa de alguma forma ter te abençoado, sabe? Te levado para olhar para Cristo, para caminhar com Cristo, porque Cristo, ele é o centro de tudo, ele é o nosso Senhor, sem ele nós não somos nada. Ele fez sentido para você? Comenta aí, deixa o seu curtir, porque vai ajudar também, né, a espalhar mais essa mensagem. E eu espero muito que Deus te abençoe. Tchau!